Muito bom dia, meu querido, minha querida. Que a bênção de Deus esteja na sua vida, na sua família, muito rica e poderosamente nesta manhã. Eu quero te afirmar nesta manhã que você tem voz no céu. Você sabe o que é ter voz no céu? Não? Ter voz no céu é ter cartaz com Deus. Ter voz no céu é ser ouvido quando você clama. Ter voz no céu é ser respondido quando você pede. Isso é ter voz no céu. O Espírito Santo mandou eu te dizer nesta manhã que você tem voz nos céus. O diabo está dizendo que Deus não te ouve. É mentira. Você tem voz nos céus. Jesus foi o primeiro a afirmar isso para mim e para você. Ele disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está dizendo que os céus se movem pela voz da terra. O céu liga as coisas na terra pela voz da terra que chega ao céu. Você tem voz no céu, meu querido. Você tem voz no céu, minha querida. Não caia na do diabo de que Deus não está te ouvindo. Ele é mentiroso. Deus está te ouvindo sim. Aprenda uma coisa. Quem decidiu ouvir a sua voz, quem decidiu escolher que você tenha voz no céu, quem decidiu que os céus vão ouvir o seu clamor, foi Deus. E quando Deus decide, quando Deus escolhe, ninguém pode impedir. O diabo não quer que você clame, mas ele não quer que você clame, meu querido, minha querida, simplesmente por causa de uma coisa. Ele sabe que você será ouvido quando clamar. Ele sabe, ele tem certeza, ele tem convicção de que você tem voz no céu quando você clama. Olha o que diz a palavra de Deus para você nesta manhã, meu querido, para que você creia muito mais nisso que eu estou lhe falando. Capítulo 10, versículo 19 a 23 de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem está nos mandando chegar com o coração aberto, puro, limpo, cheio de fé diante do altar, é o próprio dono do altar. E ele está dizendo que no momento que você fizer a sua confissão, se aproximar do altar, aquele que te prometeu
Ele mesmo é fiel para cumprir todas as promessas. Você tem voz no céu, meu querido. Você tem voz no céu, minha querida. Olha o que ele diz mais para você. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, para buscar a face dele. Por quê? Porque ele vai te ouvir. Os céus vão te ouvir. Deus mais uma vez está dizendo, filho, filha, você tem voz nos céus. Clame, suplique, peça, implore, porque os céus te ouvirá. A face dele está voltada para você. Os ouvidos dele estão voltados para você. Outro texto que ele deixa bem claro que você tem voz no céu. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está mandando você clamar. E ele está te fazendo uma promessa, ele vai te responder. Deus está mandando você clamar. E ele vai fazer outra promessa, vai te anunciar coisas, vai te mostrar coisas, e são grandes, são firmes. Sabe por que ele está mandando você clamar? Porque você tem voz no céu. Eu quero te mostrar nesta manhã 3 exemplos que nos deixam bem claros de que temos voz no céu. O primeiro exemplo de que temos voz no céu é o exemplo do rei Ezequias. Vamos ler o capítulo de Isaías 38, do 1 ao 5. Ele diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, de um câncer. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Meu querido, o segredo de ser ouvido nos céus é virar o rosto para o lugar certo. O segredo de ser ouvido pelos céus é rasgar a sua alma. O segredo de ser ouvido pelos céus é deixar as lágrimas formadas na alma brotar pelo seu corpo. Isso faz Deus ouvir a sua oração. Ezequias disse: Senhor, eu peço-te, agora, lembra-te de mim
Eu deixei o pecado, eu deixei o mundo, eu deixei a orgia, eu deixei a idolatria, eu deixei toda a vida errada só para te servir. E agora eu vou morrer, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E o mesmo profeta que entregou põe a sua casa em ordem. Agora não tinha andado nem alguns quilômetros e Deus diz: volta. E diz para o rei Ezequias: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Meu querido, minha querida, Deus está te dizendo nesta manhã: clama, porque eu estou ouvindo a tua oração. Elas não ficarão vazias. Meu querido, minha querida, quem tem voz no céu, muda o coração de Deus. O que Deus iria fazer, Ele não fez. Seria a morte, Deus transformou em vida. Porque quem tem voz no céu, muda o coração de Deus. Quem tem voz no céu, muda o destino e destinos. O profeta disse que estava selado o destino do rei com a sua morte. Mas a oração transformou a morte em vida. Quem tem voz no céu muda não só destinos, muda histórias, deixa legado. Quem tem voz no céu muda até mesmo o decreto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A oração de Ezequias fez Deus mudar o decreto. A oração de Ezequias fez Deus mudar de posição. Quem tem voz no céu consegue mudar a vontade de Deus. Aleluia! Ezequias, pecador como eu e você, teve voz nos céus. Deus mudou de opinião por causa da oração de Ezequias. Deus mudou de opinião por causa dos gemidos profundos da alma de Ezequias. Deus mudou de opinião por causa do clamor de uma voz que chegou ao céu com gemidos inexprimíveis. Meu querido, minha querida, não pare de orar. Faça a sua voz chegar aos céus hoje. Faça a sua voz chegar ao céu nesta manhã. Mude a opinião de Deus a respeito do seu filho, da sua família, do seu amigo, da sua rua, do seu vizinho. Mude a opinião de Deus nesse dia. Mude a vontade de Deus nesse dia. Mude a história de pessoas nesse dia. Mude o destino de pessoas nesse dia. A sua voz tem influência no céu. Dobre o seu joelho, corra dentro de casa, ore sentado, ore deitado, ore, meu querido, da maneira que você quiser, mas ore, porque a sua voz tem influência no céu. Você tem voz no céu, meu irmão. Você tem voz no céu, minha irmã. Não deixe o diabo te enganar. Ele não quer que você saiba disso. Ele não quer que você ore. Mas ore, porque você tem voz no céu. Segundo exemplo de que temos voz no céu é a vida de Abraão. Capítulo 18, vamos ler de Gênesis, do 23 até o 33. Diz assim: e chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio.
que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor a eles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura achar ali 40. E disse: não o farei por amor aos 40. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor aos 20. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. E se porventura se acharem ali 10 pessoas, 10 justos? E disse: não destruirei a cidade por amor dos 10 justos. E foi-se o Senhor, e quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Meu querido, quem tem voz no céu tem tempo da atenção de Deus. Quem tem voz no céu tem tempo de particular com Deus. Quem tem voz no céu tem tempo de intimidade particular, ele Deus e Deus e ele. Quem tem voz no céu tem horas de intimidade com Deus. Quem tem voz no céu, meu querido, faz Deus mudar destinos de cidade, destinos de pessoas, destinos de gerações. Quem tem voz no céu faz Deus mudar destinos e muito mais do que isso, faz Deus mudar histórias de pessoas, de cidade, de gerações. Quem tem voz no céu faz Deus dar livramento e escape à sua descendência, à sua parentela e a seus amigos. Quem tem voz no céu muda o decreto de Deus, meu querido. Quem tem voz no céu muda o juízo de Deus. Quem tem voz no céu muda destinos na terra. Você tem voz no céu. Não deixe o diabo te enganar mais a partir de hoje. Ele não quer que você ore, mas ore mais. Ele não quer que você ore, mas não adianta. Você tem voz no céu. Deus está disposto a te ouvir. A hora que você clamar, Deus quer te ouvir. Seja de manhã, de tarde ou na madrugada. Você tem voz no céu. Terceiro exemplo de que temos voz no céu. Tem muitos outros exemplos na Bíblia, mas o terceiro exemplo que eu quero compartilhar com você é a vida de Ana. Abra em Samuel, capítulo de número 1. Samuel, capítulo de número 1, diz assim: e houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade do ano a ano a adorar e a sacrificar ao Senhor Deus dos exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor
Ofni, Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a menina, a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque Ana amava mais, porque ele o amava de uma porção diferenciada, embora o Senhor tivesse cerrado a sua madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre ele a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, do diabo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram em casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Meu querido, minha querida, mais um texto lhe mostrando que você tem voz no céu. Quem tem voz no céu ativa milagres. Quem tem voz no céu materializa milagres. Quem tem voz no céu vê milagres se transformarem em realidade. Quem tem voz no céu é capaz de mudar o coração de Deus e o seu próprio destino pessoal. Quem tem voz nos céus passa de estéril a ser mãe de filho. Quem tem voz nos céus é curado de qualquer doença que seja. Quem tem voz no céu, meu querido, atrai um olhar diferenciado de Deus para si. Quem tem voz no céu materializa o milagre pela oração antes mesmo do milagre chegar. Quem tem voz no céu tem a certeza
não fica sem resposta. Quem tem voz no céu, meu querido, minha querida, tem resposta certa. Deus escolheu isso para você. Olha o que a palavra de Deus ainda diz. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, minha querida, nesse dia entenda, você foi escolhido antes de entrar no ventre de sua mãe para ser sacerdote. Você foi escolhida para ser sacerdotisa. Você foi escolhido para ser sacerdote, mas não de qualquer estirpe. Você foi chamado para ser sacerdote de uma linhagem real. Isso significa, meu querido, que tem sobrenatural na tua alma. Isso significa que tem espiritual brotando dentro de você. Isso significa, meu querido, que tem uma conexão invisível que te liga ao trono do Pai, ao trono de Deus. Tem uma conexão invisível que te liga ao altar de incenso nos céus. Tem uma conexão invisível, um fio que te conecta direto com o trono do Pai. Quando você clama, quando você ora, quando você pede, quando você suplica, da maneira que for, onde for, em qualquer lugar que for, os céus se abrem ao apelo da sua voz. Não abandone o seu ministério individual de intercessor. Não abandone o teu ministério individual de intercessor diante do altar de Deus. O seu clamor é capaz de mudar destinos. O seu clamor é capaz de mudar história. O seu clamor está mudando, está fazendo histórias no céu e na terra. Por isso, não deixe o diabo te parar mais. Por isso, não deixe o diabo te enganar mais a partir desta mensagem que Deus está brotando ao teu coração. Você precisa ter o seu tempo de oração diário. Você precisa ter o seu tempo para fazer a sua voz ser ouvida nos céus. Afinal de contas, não é qualquer um que tem voz no céu. Deus te deu esse poder. Por isso, ore sem cessar. Ore todo tempo. Ore em todo lugar. Exerça o seu chamado sacerdotal. Não se acovarda. Você tem voz no céu. Não deixe o diabo te enganar mais. Ele não quer que você ore, porque ele sabe que você será ouvido na hora que clamar, ouvida na hora que clamar. Exerça sua força de fé e de oração nos céus a partir desta manhã. Tenha um tempo reservado com o Espírito Santo. Faça a sua voz ser ouvida todo dia, se possível, toda hora nos céus, porque ela é capaz de mudar qualquer destino. Ela é capaz de mudar qualquer história. Ela é capaz de mudar até mesmo algumas vontades do coração de Deus. Ezequias mudou. Abraão mudou. Davi mudou. Ana mudou. E você também pode mudar. E não se esqueça, você pode muito. E não se esqueça mais ainda, não é qualquer um que tem voz nos céus. Se você foi abençoado, só se você foi abençoado,
deixe um clique de joinha aí para aumentar a divulgação do nosso canal. Compartilhe pelo menos com 5 amigos. E não se esqueça, a nossa intenção é encher o teu espírito e não a memória do seu celular. Após ouvir a mensagem, delete na lixeira para que o seu celular não fique pesado. Quando quiser ela ouvir de novo, é só ir na nossa página. Que Deus te abençoe. Orai por nós e não se esqueçam, não é qualquer um que tem voz nos céus.